Dou-lhe as boas-vindas a este programa onde promovemos o debate em torno das matérias que estão na ordem do dia e que obrigam a uma reflexão, à discussão de ideias e à partilha de posições. À mesa comigo estão, e passo a cumprimentar, Ricardo Correia de Matos, Presidente da Secção Regional Centro da Ordem dos Enfermeiros, e Alexandre Valentim Lourenço, Presidente do Conselho Regional Sul da Ordem dos Médicos. Bem-vindos. Ambos. Vamos começar este programa de hoje, aliás, como temos feito nas últimas semanas, a falar sobre aquilo que já chamamos aqui de uma novela Enfermeiros e Governo. Temos tido duas novelas em curso, uma delas vai ficar fora deste programa de hoje, que é a chamada novela ADSE, mas não podemos deixar de falar, até por ter aqui o Ricardo Correia de Matos, desta novela Enfermeiros e Governo. Bom, fazemos um ponto de situação. Ricardo Correia de Matos, antes de mais vou lembrar aqui alguns pontos das últimas 2 semanas, desde a última vez que falámos neste programa. O Governo prevê retomar negociações com os enfermeiros até ao início de março, já cá estamos. Depois do telefonema da Ministra da Saúde, enfermeiro suspende greve de fome. O Rui Rio diz que o Governo tem discursos contraditórios em relação aos enfermeiros. São vários títulos do Observador que estão aqui elencados. A Ordem dos Enfermeiros satisfeita com a abertura negocial do Governo. E depois, mais recente, este é um título do Jornal de Negócios, Supremo dá razão ao Governo na requisição civil dos enfermeiros. Estamos a falar do Supremo Tribunal Administrativo. Bom, partindo deste conjunto de pontos que são títulos das últimas 2 semanas, onde é que estamos? Bem, antes de mais, muito obrigado por mais um convite. É sempre um gosto estar aqui, Dr. Alexandre. Olá, Portugal. Bem, de facto eu devo reconhecer que é realmente uma novela, mas esse último título que o Guilherme acabou de ler não corresponde inteiramente à verdade. É mais uma daquelas notícias que fruto de alguma manipulação jornalística. O que é um facto é que o Supremo não analisou a essência da requisição, mas sim a forma. Portanto, o que ele conclui é que, neste caso, o sindicato, ao utilizar a intimação, não tem validade jurídica para impedir aquilo que foi a decisão do Conselho de Ministros. Portanto, esta é que é, no fundo, o estado atual. Mas, independentemente dessa questão da greve ser ilegal, não ser legal, a mim o mais importante, na minha opinião, é indubitavelmente o reconhecimento geral da justiça daquelas reivindicações, ao ponto de existir já neste momento uma grande vontade por parte do Governo de sentar à mesa de negociações, e eu apelo desde já a que exista um grande nível de responsabilidade de todas as partes. Isso para nós é que é absolutamente essencial, para que se consiga chegar a um bom porto, a uma boa decisão, para que consigamos de uma vez por todas conseguir uma paz social neste setor. Que é um setor eu tenho estado atento a ver se surgem datas para a abertura do novo processo negocial e não encontrei nada. Já há datas? Ora bem, daquilo que me parece, algumas informações que o início de março como soltas, sim, parece-me que as negociações irão começar já esta semana e deverão se prolongar durante o mês de março, até porque existe aqui também alguma necessidade urgente de sossegar o setor e, portanto, acalmar este grupo profissional, e estou convencido que neste momento o Governo tem muita vontade em chegar a acordo, apesar de todos conhecermos as grandes dificuldades económicas, mas o que é também verdade é que tudo passa, ou tudo manipula através das prioridades políticas, e parece-me neste momento que esta grande defesa do SNS acabou por deixar a ideia de que é necessário chegar aqui a um acordo e edificar de uma vez por todas as carreiras clínicas, não só a carreira de enfermagem, mas todas as outras, para que deste modo consigamos ter um SNS cada vez mais forte e sustentável no médio e longo prazo. Ricardo, o que é que mudou? Acho que é importante fazermos esta análise. De repente, tínhamos um extremar de posições, inclusive um presidente do sindicato em greve de fome, ou seja, as coisas foram até um ponto bastante extremo. A greve cirúrgica, naturalmente, com o peso que todos sabemos que teve.
e de repente parece que estamos em paz. O que é que mudou? A leitura que eu faço, e de acordo até com aquilo que é o histórico já neste país, não somos um país de prevenção, somos um país de reação, e aquilo que me parece é que o Governo mudou radicalmente a sua posição após ter conhecimento de algumas sondagens políticas. E, portanto, esta é a leitura muito honesta que eu faço. Porque não se compreende, em primeiro lugar, que o Governo tenha permitido deixar que o maior grupo profissional da saúde extremasse as posições. E, portanto, há aqui a responsabilidade, obviamente, de ambas as partes, eu não estou a dizer que não há, quer portanto, dos sindicatos que negociam, quer do Governo, mas, obviamente, que aqui a grande responsabilidade de chegar a acordo e de sentar e de promover a negociação é, indubitavelmente, do Governo. E nunca aconteceu esta posição. Acontece agora... Eu sou obrigado a insistir com um ponto, que é, se de um lado temos a Ministra da Saúde e o Primeiro-Ministro a mudar o discurso, passaram de um discurso endurecido para um discurso cordial, depois temos o Ministro das Finanças a dizer que não contem com o dinheiro porque ele não existe. Sim, temos que reconhecer que há aqui discursos que, apesar de não serem contraditórios, não estão em sintonia, porque se o Primeiro-Ministro... Por isso é que eu pergunto, o que é que mudou para os enfermeiros? Se ouvem esta dualidade dentro do próprio Governo, o que é que mudou? Nós ouvimos, mas também reconhecemos que a greve cirúrgica veio elevar aquilo que é a luta das classes. E, portanto, parece-me também que que os enfermeiros neste momento vieram provar de que efetivamente é possível os grupos profissionais se organizarem e defenderem aquilo em que acreditam, fugindo daquilo que era tradicional neste país, que seriam greves marcadas e controladas pelas grandes centrais sindicais. Eu penso que neste momento, politicamente, todo este ambiente é muito hostil, é um ambiente demasiado, na minha perspectiva, perigoso para que o Governo feche os olhos e não se importe com ele. E daí somar também esta questão, o facto das sondagens dar aqui uma quebra grande, quer do Primeiro-Ministro, quer também do Presidente da República, e parece-me que é público, não vou cometer nenhuma inconfidência, se disser que houve aqui também uma intervenção por parte do Presidente da República a impressionar o Governo a chegar a acordo para terminar de uma vez por todas esta luta que os enfermeiros já vinham há alguns meses a ter em Portugal. E, portanto, neste momento parece-me, e eu quero acreditar, que elevou-se o nível de responsabilidade por parte do Governo na resolução desta matéria. Há também aqui, do meu ponto de vista, uma responsabilidade pessoal por parte dos sindicatos em querer também, com uma atitude também, com alguma exigência, resolver este diferente. E, portanto, eu quero continuar a acreditar que, finalmente, vamos ter uma carreira justa e que os enfermeiros, possivelmente, daqui a relativamente pouco tempo, 1, 2, 3 meses, possam ir trabalhar com a valorização e com o reconhecimento que lhes é devido. Bom, vamos aguardar então pelas próximas notícias e pelo reatar deste processo negocial. Obviamente não vou, Alexandre Valentim Lourenço, colocar-lhe nenhuma questão como esta ou sobre este tema, pelas razões óbvias, não faz sentido, mas na sequência deste tema, da greve cirúrgica dos enfermeiros e do efeito que a greve cirúrgica dos enfermeiros teve no cancelamento de cirurgias e obrigando o Governo, naturalmente, a ter que reprogramar ou a trabalhar com os hospitais para reprogramar estas cirurgias, aqui sim os médicos já entram e, naturalmente, podemos falar deste ponto em concreto. Se há uma semana atrás, neste programa, estávamos a falar de um pedido da Ordem dos Médicos através do bastonário para um aumento dos tempos mínimos entre consultas, agora temos também aqui o desafio de melhorar os tempos de resposta. Os tempos de resposta, naturalmente, em todo o Serviço Nacional de Saúde, e isto também está, naturalmente, ligado àquilo que ficou pendente, ou seja, o número de cirurgias que ficaram pendentes. Sabemos que, e disse-o a Ministra Marta Temido recentemente, que houve uma melhoria nesta legislatura no cumprimento dos tempos máximos de resposta nas consultas muito prioritárias, mas que houve um agravamento, ou que o progresso não se registou e houve retrocesso nas consultas com prioridade normal. Agora, se sabemos isto, e ouvimos isto da Ministra, temos a Ordem dos Médicos a pedir para aumentar os tempos entre consultas, porque é impossível, diz a Ordem dos Médicos, atender bem os doentes e servir bem os doentes com tempos tão comprimidos de consulta.
estamos aqui perante quase um milagre da multiplicação, certo? Ou pelo menos uma tentativa. Temos que perceber o que é que está em jogo. E neste momento o que está em jogo é uma insuficiência de todo o SNS de responder às solicitações. Quando estamos a falar de tempos médios de consulta, não são mínimos, são médios de consulta, significa que nós temos que proteger a relação médico-doente, que não está protegida. E por isso, se nós tivermos muito pouco tempo para avaliar um doente, vamos cometer mais erros, vamos ser menos eficientes e vamos repetir várias consultas para fazer o mesmo trabalho. Por isso, isto é uma medida também de eficiência. Nós, ao protegermos a qualidade do ato em si, estamos a fazer com que ele seja mais eficiente. E isso é um investimento. Determinar que temos 15 minutos para poder ver um doente, observar um doente, registar os dados, pensar e discutir com ele, é bom senso. 15 minutos é muito pouco. Para algumas especialidades e para alguns atos é mesmo muito pouco. E quando nós estamos a falar de consultas, também estamos a falar de cirurgia. O nosso sistema está há muito tempo no limite. E é por isso que existe um sistema de gestão de listas de cirurgias, é por isso que muitas cirurgias são deslocadas quando se atingem um tempo mínimo de resposta para o setor privado. E por isso nós temos muitas cirurgias no SNS que, não cumprindo os tempos determinados, é passado um cheque de cirurgia e ele é executado numa instituição privada. Ou noutra do SNS tem essa capacidade, mas há muito poucas, infelizmente. E por isso, quando nós criamos qualquer problema no sistema, o sistema adapta-se, mas não consegue fazer mais. Não consegue fazer mais porque não tem recursos humanos. Não tem principalmente recursos humanos. Ainda esta semana saiu um novo grupo de trabalho para avaliar a eficiência dos blocos operatórios. E que a primeira coisa que foi fazer foi pegar num estudo que tinha 4 anos e dizer: este estudo está muito bem feito, e toda a gente ficou a pensar porque é que ele não foi aplicado. Há 4 anos houve um grupo de trabalho semelhante, fez um trabalho em profundidade e disse que nós podemos fazer mais 100 mil cirurgias no SNS se tivermos política, se tivermos intenção, com os recursos instalados. Isto não é novo, todos nós sabemos isto. O que me faz pensar é porque é que estivemos 4 anos à espera e neste período quente, em que é preciso recuperar, se vai fazer uma nova comissão e não aproveitar o que já está feito de uma maneira mais célere. E provavelmente Acha que é mais uma vez a política a impor-se aos técnicos? Vamos ver, nós estamos... A área da saúde é uma área muito técnica e é uma área que, para ter bons resultados, tem que ter planeamento e decisões a longo prazo. Não o temos há alguns anos. Tivemos primeiro uma intervenção externa da Troika, que fez uma grande restrição, quer no investimento, quer nos recursos humanos. Nós perdemos milhares de pessoas, e não estou a falar de médicos, estou a falar de médicos, enfermeiros, assistentes operacionais. Perdemos muita gente dentro do sistema e ainda não o recuperamos. Nem recuperamos o financiamento que tínhamos de base. Nós continuamos 3 mil milhões de euros abaixo daquilo que é a média da OCDE para o nosso país. E por isso, se nós estivéssemos apenas na média, nós tínhamos mais 3 mil milhões de euros. E basta ver a intervenção que houve agora, ou prevista para o novo banco, para perceber que 3 mil milhões de euros são 2 novos bancos. Também é preciso perceber outra coisa em relação a números. O que está previsto para novos equipamentos hospitalares, Hospital de Évora, da Madeira, Todos os Santos, do Seixal, equivale a 2 mil milhões. E por isso 2 mil milhões espalhados em 4 ou 5 anos de construção destes hospitais. E por isso nós estamos a dizer o sistema não consegue ter 2 mil milhões em 5 anos para dar 5 grandes equipamentos que resolviam alguns problemas que nós temos graves. E por isso, não havendo esta capacidade plástica do sistema, nós não temos opção. E estamos no pior ano para tomar decisões. É um ano eleitoral. As decisões para o que vai acontecer este ano foram tomadas em outubro e novembro do ano passado, quando se fez o Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado vai servir de guia e também de alibi para todas as medidas que não são tomadas até setembro, até à altura das eleições. E por isso nós estamos num impasse. Precisamos de mais dinheiro, precisamos de mais investimento, precisamos de investimento nos recursos humanos, e não vai haver. No entanto, a Ministra diz que o SNS tem o maior número de trabalhadores de sempre da sua história. Agora, se o dinheiro é o mesmo e se há mais trabalhadores, significa que houve dinheiro que foi desviado para pagar a esses trabalhadores e que saiu de outros sítios. E que os trabalhadores estão a receber menos. Se o dinheiro é o mesmo ou menos e há mais trabalhadores, é porque eles estão a receber menos. E daí nós temos cada vez uma saída de mais médicos e também de enfermeiros para outros países ou para o sistema privado. É um dos temas deste programa.
Vamos falar dele mais à frente. Ricardo Correia de Matos, ainda em relação a este tema dos tempos de resposta no Serviço Nacional de Saúde e depois daquilo que já ouvimos da Ordem dos Médicos, qual é a posição dos enfermeiros? Há aqui um milagre possível ou não? Não, milagres não há. Eu penso que para nós conseguirmos planear a médio e longo prazo, temos em primeiro lugar, logo de imediato, reconhecer o estado atual. E devemos reconhecer que, após a intervenção da Troika, criou-se uma diminuição grave de financiamento no nosso SNS, que se traduz no estado atual que todos nós conhecemos. Mas o que é também verdade, e não podemos esconder, é que entre 2014 e 2016 o Tribunal de Contas concluiu, através de um relatório que fez, que os tempos médios para consulta e para cirurgia aumentaram. E pior ainda, concluiu também que em 2016 a CSS, que é o organismo que tutela o nosso SNS, eliminou, apagou as listas de espera de primeira consulta para especialidade e também apagou de forma administrativa todos os pedidos com elevada antiguidade. E a conclusão a que hoje chegamos é que os dados que a CSS nos transmite de tempos de espera não são fidedignos. E, portanto, todos nós reconhecemos que há aqui uma limitação. E a principal limitação é o governo atual, que é deste que nós estamos a falar, e temos que nos centrar neste, continua permanentemente a adulterar os dados. E, portanto, essas palavras da Sra. Ministra, que me parecem que colhem uma grande simpatia da opinião pública, mas eu não acredito que essa seja a intenção principal do Governo. Não é. Porque se assim fosse, tenho a certeza absoluta que o Orçamento de Estado não tinha sido desenhado e construído da forma em que está. Em primeiro lugar, e voltamos sempre a bater na mesma tecla, e o Dr. Alexandre acabou mesmo agora de referir isso, é muito importante edificar as carreiras clínicas. É muito importante aumentarmos e aproximarmos o financiamento do nosso SNS para os níveis da OCDE, que são os tais 3 mil milhões que estão estudados e são reconhecidos por todas as organizações nacionais e internacionais. E, por outro lado, não podemos também esquecer que é necessário, obrigatoriamente, devolver a autonomia aos conselhos de administração. Só assim é que nós podemos, uma vez por todas, conseguir ter tempos de espera ajustados às nossas necessidades. De outra forma é impossível. Enquanto nós continuarmos com o nível de gestão e de financiamento que temos no SNS, não é possível termos os profissionais motivados. E não podemos esquecer que os hospitais são só paredes. O fundamental no SNS são os profissionais. Se não há aqui um investimento muito claro que possa devolver alguma esperança aos profissionais e motivação aos profissionais, é impossível, mesmo impondo uma separação muito clara, que é aquilo que a nova Lei de Bases pretende fazer entre o público, o privado e o social, que se fale novamente na exclusividade dos profissionais, não será possível, sem esta motivação e sem esta autonomia, devolver toda esta eficiência ao nosso SNS. Vamos continuar a falar de dinheiro e vamos continuar a falar de investimento e agora de um ponto em concreto que é a aprovação de uma dotação de 282 milhões de euros para pagamentos em atraso dos hospitais. A Apifarma já se mostrou bastante feliz com esta aprovação e também com aquilo que ficou em cima da mesa, que foi poder ser pago até ao final de 2020 toda a dívida que existe à indústria. Isto será mais uma medida política ou terá sustentabilidade? Eu acho que isto é a reposição de algo que está grave há muito tempo. E não acredito que 280 milhões de euros resolvam os problemas das dívidas que temos em atraso. Houve claramente, quer por força de cativações, quer por força de menor investimento, menos dinheiro e atraso dos pagamentos. Também vemos que nos vários relatórios o tempo de pagamento a fornecedores aumentou muito nos 2 últimos anos. E por isso o que nós estamos a fazer é apenas pagar o que está em dívida há muito tempo. E esse dinheiro era essencial, era para investir. Mais uma vez aquele jogo de Mário Centeno do cativa-descativa? Exatamente. E mais ainda, nós precisamos desse dinheiro. E descativa nos momentos-chave para poder ficar bem? E descativamos, e temos que o fazer, mas não é 280 milhões. Nós precisamos de descativar, de pagar o que devemos, porque os fornecedores, quando têm grandes dívidas, depois fazem preços maiores. Os concursos que são feitos no SNS normalmente são piores do que muitas vezes os outros concursos com negociação direta, porque com um atraso de 1 ou 2 anos de pagamento não há muitas empresas
que sequer queiram ir ao mercado, só as grandes empresas que têm algum capital financeiro é que o podem fazer. Segundo, nós precisamos desesperadamente de investimento e por isso ainda estamos a pagar dívidas anteriores, não conseguimos comprar coisas novas. E é o que acontece quando estamos falidos. Estamos a pagar a todos os nossos fornecedores e a quem nos bate à porta e não conseguimos comprar nada de novo e que possa melhorar a nossa situação. E por isso o que nós queremos precisamos mesmo de uma política nova, uma política em que a prioridade da saúde seja colocada em primeiro plano. Eu compreendo que há 7 ou 8 anos atrás, quando a nossa taxa de desemprego era quase 17% e que havia necessidades na Segurança Social não deixar os portugueses desprotegidos, que a dotação para a Segurança Social fosse bastante maior que na área da saúde, que não era normalmente. Mas agora que o desemprego está controlado, que a idade da reforma aumentou, que a sustentabilidade da Segurança Social está mantida e que parece até haver um superávit na Segurança Social, seria bom canalizar algum dinheiro para a saúde, porque não nos vale a pena ter proteção na reforma se morrermos antes. E por isso era bom tratarmos adequadamente nas grandes doenças. Essa é uma sugestão da Ordem dos Enfermeiros, repetida, programa após programa. É normal. Ou seja, eu percebo que quando havia desemprego alto, os nossos recursos financeiros tinham que ser para apoiar quem não estava a trabalhar. Agora, o emprego foi retomado. Embora os últimos números económicos estejam a piorar, mas tivemos uma fase muito diferente nos últimos 2 ou 3 anos. E a saúde continuou na mesma ou pior. O PIB para o SNS continuou inferior ao tempo da Troika. E inferior ao tempo da Troika são os 3 mil milhões de euros que nós precisávamos para pagar melhor, para não deixar fugir os profissionais que havemos de falar a seguir e para equipar TACs e equipamentos que há 10, 12 anos estão obsoletos, para repor programas de assistência técnica aos materiais que foram cancelados e por isso os aparelhos avariam todos os dias ou todos os meses e demoramos tempo a repará-los. Deixe-me só introduzir aqui, porque este ponto da nota à comunicação social do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto da Saúde, eu acho que é interessante de analisar. Os primeiros 100 milhões de euros, destes 282 de que estamos a falar, correspondentes a 30% da entrada de capital, ficam disponíveis para utilização imediata. Os restantes 70% serão distribuídos faseadamente. Ou seja, lá está. O faseadamente nunca sabe muito bem, na prática, o que é que significa. Portanto, é uma cativação de uma descativação. Eu penso que ainda serão atribuídos ou então, este ano. Agora, descativaram os 100 milhões, mas comunicaram os 282. Na prática, descativaram 100 milhões para quem está a bater à porta desesperadamente e estava em risco de fechar. E depois, como não sabe quem vai bater à porta nos próximos meses com mais força, está-se a guardar essa folga para ir pagando a quem gritar mais. E é o que está a acontecer. Há muita gente em dívida, os profissionais estão a precisar, há muitas coisas para se fazer e eu acho que vamos ter até às eleições quem gritar mais e com mais poder político recebe uma parte dos 180 milhões que faltam. E isto é mau, é uma gestão imediata de algo que devia ser planeado e treinado e pensado em termos de futuro. E sem tempo, sem paz e sem dinheiro nós não resolvemos os problemas do SNS. Esta ideia que eu registrei agora do quem grita mais alto é perigosa. É muito perigosa. Ora bem, isto é o desfecho final de um péssimo modelo de gestão, porque na prática o que está a acontecer é que vamos premiar os hospitais que têm mais dívida. E nem sempre aquele hospital que tem mais dívida é aquele que é mais eficiente. Não nos podemos esquecer que, finais de 2018, a dívida a fornecedores estava na casa de 1,9 mil milhões de euros, mas se calhar é importante para em casa também perceber o que é que estamos a falar. Na minha opinião, o problema não é a dívida em si, o problema é a dívida vencida. É aquela dívida que o SNS já não consegue vencer e pagar. Esta é que é preocupante. Estamos a falar de cativações. A dívida é normal de uma gestão corrente. Claro, a dívida normal é normal. Agora, obviamente, estamos a falar de, em finais de 2018, 31 de dezembro, tínhamos 900 milhões de euros em dívida vencida. E agora vai existir uma descativação de cerca de 100 milhões, e muito bem, mas será somente para, digamos, cumprir aqueles prazos que já estão mesmo a esticar e muitos deles são situações que nós temos conhecimento, que os próprios fornecedores já se recusam a fornecer material e equipamentos aos hospitais. E, portanto, neste sentido, aquilo que é necessário fazer e é urgente é alterar o modelo de financiamento dos hospitais e o modelo de gestão. Porque não vale a pena, na minha opinião, é um erro completo, continuarmos a limitar a atuação dos conselhos de administração. Portanto, eles hoje, à data de hoje, não têm autonomia para contratar, não têm autonomia para fazer despesa extraordinária e, portanto, é obrigado a, muitas vezes, recorrer a algumas despesas menos idóneas e menos eficientes do próprio sistema.
portanto, devolver esta autonomia de gestão. Ao contrário daquilo que parece que o Governo quer fazer, que é criar comissões de avaliação do desempenho dos hospitais. Isto é, nomeia um Conselho de Administração, não lhe dá autonomia de gestão, mas depois vai nomear uma comissão que vai avaliar o desempenho daquele hospital. Quer dizer, isto não faz sentido nenhum. Em nenhum país europeu isto acontece. Os Conselhos de Administração E são como é que nomeados... interpretam isso? É um expediente para criar entropia? Não sei se será para criar entropia. Eu acho que há aqui uma desconfiança no sistema brutal por parte de quem governa e há aqui uma tentativa de centralização de toda a tomada de decisão. O que eu volto a dizer que é um erro. Tem que se dar liberdade às pessoas que são nomeadas para gerir os hospitais de forma eficiente, com responsabilidade pessoal, obviamente, e penal e criminal, seja como for. Parece-me que este será, inevitavelmente, o caminho. Agora, não é solução continuarmos a premiar desta forma, porque aquilo que nós estamos a dizer aos Conselhos de Administração é: não paguem antecipadamente aos fornecedores, deixem esticar a dívida até ao final, que depois o Ministério das Finanças é obrigatório, por via do corporativismo e da pressão das grandes indústrias farmacêuticas e dos dispositivos médicos, a ter que pagar. E, portanto, utilizem o pouco dinheiro que ainda têm, canalizem para outras áreas que não propriamente esta gestão. E, portanto, isto é profundamente ineficiente. E não podemos continuar a trabalhar assim. Obviamente que neste momento agrada-me saber que o Estado, neste caso o Governo, vai descativar 100 milhões de euros, mas também me preocupa perceber que critérios vão ser usados para distribuir os 100 milhões de euros. Seguramente que não deveria ser o nível de dívida. Deveria ser obrigatoriamente a gestão eficiente dos hospitais. Aquele que gera melhor o hospital deveria ser premiado desta maneira. Agora, nós estarmos a injetar dinheiro nos hospitais, tendo como único critério o nível de dívida que eles têm, parece-me profundamente Estou a errado. vê-lo abanar a cabeça. Eu acho que nós temos um grave problema, é que estes hospitais estão falidos. Se não injetarmos dinheiro nestes que estão falidos, eles nunca mais se recompõem. Agora, injetar dinheiro sem corrigir estruturalmente o que está mal, é que é perpetuação do problema. Claro, isso mesmo. Porque eles estão mesmo mal. Estamos a falar de 900 milhões de dívida vencida, dar 100 milhões é muito pouco. A maior parte destes hospitais precisam de fazer isso. Reconheço que é muito importante apoiar os bons exemplos de gestão, mas temos de ter a certeza dos números que estamos a analisar, porque alguns dos exemplos de gestão não compraram nem fizeram novos equipamentos nos últimos 10 anos. Eles são exemplos de gestão à luz do orçamento atual e do que venceu do relatório de contas do ano passado, mas eles provavelmente, se não investiram, vão ter graves problemas daqui a 2 ou 3 anos. Uma empresa que não investe e que se não renova e que perde os seus melhores quadros, vai ter problemas daqui a 5 ou 6 anos. E esses são, neste momento, alguns dos hospitais que têm melhores exemplos, são hospitais que estão a funcionar bem financeiramente, mas estão a funcionar muito mal em termos estruturais e daqui a 4 ou 5 anos terão piores resultados, porque se descurou o investimento. E é preciso perceber que nós temos, há alguns anos atrás, um Conselho de Administração nomeado pelos 2 acionistas nas EPS. Os hospitais EPS têm 2 acionistas, apesar do Estado ser só um. Mas, como está escrito na lei, é um do Ministério das Finanças e outro do Ministério da Saúde. É o mesmo Estado, mas são 2 acionistas. Cada um nomeia um administrador e esses administradores têm funções diferentes. E vamos perceber claramente o que é que cada um lá está a fazer. Ou seja, há um controle financeiro tão apertado por parte dos administradores das finanças, respondem diretamente às diretivas centrais, que os hospitais não têm autonomia nenhuma. Não têm capacidade de buscar mais fundos, não são capazes de fazer investimento e não são capazes, eles próprios, de tomar decisões, porque decisões que sejam bons atos de gestão estão coartados pela impossibilidade de decidir. E isso, para mim, é um contrassenso. Temos que alterar estruturalmente. Portanto, na melhor das hipóteses, existe um polícia bom e um polícia mau. Eu acho Quando não que existem dois há um polícias polícia mau e há um polícia que se deixa levar pelo mal, talvez fazendo assim, porque não tem outra hipótese. O que nós neste momento estamos a ver é uma incapacidade de responder a pequenos e grandes problemas. Porque não há, mesmo sabendo quais são os problemas e as soluções que podem resolvê-los, não há capacidade de o fazer. E não haverá capacidade com estas regras. Mas atenção, eu também, se me permitir, não existe porque não há vontade política claro. para alterar o modelo de gestão dos hospitais. Este é que é o ponto fundamental. Agora, obviamente que os 100 milhões de euros irão certamente resolver problemas mais graves neste ou naquele hospital.
Mas, na sua essência, o problema vai se manter para o futuro. Mas, de qualquer forma, como em tudo aquilo de que temos falado aqui, ficamos sempre com a sensação de que há um empurrar com a barriga para a frente no tempo, porque, por exemplo, a última frase desta nota à comunicação social é: o Governo mantém assim uma trajetória de sustentabilidade nos hospitais com vista à eliminação dos pagamentos em atraso até 2020. E isto é dito num ano em que há eleições, ou seja, 2020 já está para lá desta legislatura, já é a próxima legislatura. Aqui muito importante seria, obviamente, alterar o modelo, como eu há pouco disse, no sentido de acabar com esta influência política sobre questões que são profundamente técnicas, como há pouco dizia o doutor, e muito bem. A saúde é uma área profundamente técnica e a gestão dos hospitais são áreas profundamente técnicas e não políticas. Enquanto nós permitirmos que seja os governos a nomearem os conselhos de administração, obviamente que nunca vamos ver um conselho de administração profundamente autónomo ouvindo e livre a para ordem poder dos decidir. enfermeiros e a ordem dos médicos, depois de tudo o que ouvi nos últimos minutos e agora ler esta trajetória de sustentabilidade, Mas é quase irónico. basta nós lermos o trabalho que foi feito, o chamado 3F, Fórmula para o Financiamento para o Futuro, pela APA, onde concluiu tudo isto que estamos aqui a dizer, e já foi feito no ano passado. Não há vontade política para implementar. Acho que há um grande consenso em todos os parceiros que trabalham na saúde. Médicos, enfermeiros, farmacêuticos, administradores hospitalares, todos chegamos à mesma conclusão. As regras e o sistema estão a funcionar mal na base, na estrutura. Se nós não conseguirmos mudar a estrutura rapidamente, não há se não sustentabilidade. refundarmos, nós só estamos a adiar os problemas. Mais ainda, espero que isso não aconteça, mas parece que estamos a crescer as nossas capacidades económicas. E por isso, um pagamento da dívida até 2020 ou 2021 em alta de economia podia ser possível. Neste momento pode não ser. E por isso ainda estamos a criar problemas. Se os hospitais forem sustentáveis com este sistema, nós vamos ter piores indicadores de saúde. Ou seja, vamos ter uma pior saúde. E resta saber se os portugueses valorizam ou não a saúde. Neste momento é uma decisão da sociedade, não é só dos partidos políticos, é toda a sociedade, é como vamos valorizar a saúde. A nossa saúde vale maior percentagem do nosso PIB, maior percentagem do esforço nacional ou não? Porque nós temos uma esperança média de vida que aumentou muito nos últimos anos, mas temos uma qualidade de vida após os 64 anos das piores da Europa. Não vale a pena vivermos muito se estivermos enfiados num lar com uma doença crónica ligados a um cuidador. E se não tomarmos os investimentos na prevenção, gastamos menos de 1%, todos os países da OCDE gastam mais de 3% na saúde pública e na prevenção. Nós gastamos menos de 1%. E não estaremos todos um bocadinho inebriados com este período de alguma folga económica que parece existir? Eu não vi nenhuma folga económica na saúde. Não estou a falar da saúde, estou a falar do todo, porque a reação das pessoas acaba por ter a ver com o desagravo que houve após a intervenção da Troika e após a crise. Quando as pessoas acordarem para a realidade, não pode ser tarde demais. Eu não sei se o nosso país produz mais do que produzia anteriormente. E por isso é que é a minha preocupação. Nós tivemos um ajustamento brutal. Estou a falar de percepções, não estou a falar da realidade. Sim, claro. Nós tivemos um ajustamento externo, brutal, com uma imposição exterior negociada com o país, a que nós fomos obrigados a cumprir um conjunto de medidas e, de repente, deixámos de ter intervenção externa. Agora as medidas continuam cá. E nós continuamos a ter uma intervenção, neste momento, interna. E se não a corrigirmos estruturalmente, não aproveitarmos nada para fazer, pelo menos na saúde, que é a que eu conheço bem, nós não modificamos a estrutura. E não modificando a estrutura, apenas adiamos o problema mais uns anos. Não há autonomia nos hospitais. Continuamos a discutir as parcerias público-privadas com leviandade. Podemos estar a adiar para um novo período de crise. Nós temos as parcerias público-privadas que são 25% mais eficientes que as outras. No interior não temos médicos e equipamentos e se calhar não temos parcerias. Aí se calhar a eficiência seria útil porque teria maleabilidade e autonomia para contratar e prestar a saúde que as populações locais precisam. E nós não vemos isso. Basta perceber o que acontece em Beja, em Porto Alegre, em toda a região interior e em algumas zonas do litoral, mas que são muito penalizadas em termos de população, para perceber que tudo ali está nos limites. E como só rendem 3 ou 4 deputados, porque estas regiões do interior só têm 3 ou 4 deputados, não ganham eleições, as coisas continuam a protelar. O sistema precisa de uma ampla reforma que verse a autonomia e a independência das unidades centrais e que as formas de financiamento sejam transparentes.
Um hospital, neste momento, não consegue contratar para o serviço de urgência com horas extraordinárias o seu pessoal, mas consegue pagar 6 vezes mais a empresas de prestadores externos, que nem são empresas, muitas delas médicas, são de recursos humanos, para contratar médicos avulso. E esses médicos, muitas vezes, são mais indiferenciados e não têm nenhuma ligação ao hospital do que os que lá estão que podiam trabalhar. Eu vejo isto naturalmente, de uma forma muito pouco natural. Como é que se explica? Estruturalmente. É uma coisa tão simples como o preço hora de hora extraordinária extra devia ser igual para o trabalhador da casa, igual ao que vem de fora. Porque o trabalhador, o médico que está desse hospital, é mais diferenciado, conhece os doentes e conhece a estrutura e continua no dia seguinte à urgência lá a trabalhar. E o exterior não vem. Recebe 5 vezes mais e vai para outro hospital. Isto era uma coisa tão simples como uma alteração legislativa que permitia, em condições extraordinárias, durante 3, 4 anos, pagar no mínimo menos e deixávamos de ter médicos a sair do SNS. Que tipo de racional é que está por detrás desse tipo de opção? Eu não percebo, porque o Ministério queixa-se que a lei não permite, os deputados dizem que a lei é assim. As leis mudam-se. Mas é esse o irracional. O Ministério diz, a lei não permite. Eu falo com os grupos parlamentares e eles dizem, seja, as leis são assim. Mas quem muda as leis... situação destas, mas quem muda a lei é o Governo e o Parlamento. Suspeitas de que existem outros interesses, naturalmente. Mas é o Governo e o Parlamento que têm essa capacidade de mudar a lei. Não são nem as ordens, nem os trabalhadores, nem os conselhos de administração. Se o Governo diz que a lei não está bem, aquilo limita. Se o Parlamento diz que a lei está errada, são eles que podem mudar a lei, porque é que não a mudam? Porque é que não falam, pensam claramente, deixam-se de jogos políticos e mudam aquilo que é estrutural no SNS. Esta questão não se aplica só aos médicos. E nem é necessária a lei. Isto, no fundo, é um normativo da CSS. É uma lei de contratação pública. Porque aquilo que está a acontecer neste momento é que o hospital não tem autonomia para contratar para os quadros pessoal, mas já tem autonomia para contratar como recurso externo. Daí ser obrigado, muitas das vezes, a recorrer a essas empresas. Era aquilo que eu há pouco estava a dizer, quer dizer, os mecanismos de gestão não estão bem aplicados, não estão bem desenhados e depois obriga os conselhos de administração a optar por estas despesas extraordinárias. A própria lei impede que um trabalhador do hospital tenha uma remuneração diferente do que aquela que está na contratação pública. E essa é um equívoco. Sim, mas eu já não estava E esse é um problema que está a ser criado. Nós temos uma lei para toda a função pública que diz, eu tenho o meu preço hora, se eu fizer uma hora extraordinária, recebo esse preço hora. E quem vem de fora recebe 5 vezes mais e é menos qualificado. Só falta o mesmo profissional ir fazer horas contratado pela empresa externa. Não pode no próprio hospital, mas vai ao hospital da esquina. E quando os hospitais estão próximos, o que nós estamos a ver neste momento é que os profissionais estão a trocar de hospitais para fazer as horas extra e isso não é eficiente para o sistema porque abandonam os doentes do seu hospital e vão ao outro fazer umas horas e não tratam os doentes do outro hospital. A base está completamente anormal. Isto foi criado, pouco a pouco, com as mesmas leis e com a mesma estrutura que tínhamos há 50 anos. Mas tudo mudou em 50 anos. E se nós não tivermos a capacidade de ter um sistema diferente, refundar o SNS, já há economistas a dizer isso, trabalharmos com outras regras e com outra metodologia, nós vamos empurrar com a barriga e vamos continuar a discutir neste programa, nos próximos 4 anos, o mesmo problema. Bom, vamos falar de uma questão que tem tudo a ver, aliás, já foi aflorada várias vezes ao longo do programa, que é a fuga, ou a potencial fuga de profissionais para o estrangeiro, e fomos confrontados recentemente com duas questões, ou com duas fontes de interesse, a Galiza e a Irlanda. Os valores que são oferecidos aos médicos portugueses são, à partida, bastante interessantes para um profissional, especialmente para quem esteja no início de carreira, calculo que seja muito interessante. Quer aquilo que os galegos oferecem, que procuram médicos de família e pediatras portugueses, o valor que se pode encontrar, por exemplo, nesta notícia de sábado, é de 61.500 euros brutos por ano, mas também temos os valores da Irlanda de 11.000 euros mensais ou 2.750 euros por semana. Estamos muito acima dos valores que são pagos em Portugal, correto? Essas são as duas notícias que fomos confrontados, mas nós temos noção de que o problema é mais vasto e as ofertas são maiores. Inclusive a Irlanda publicada na Bolsa de Emprego da Ordem dos Médicos. Sim, são empresas que nos fazem o pedido de publicação para médicos e nós publicamos-la. Mas nós sabemos que na Suíça há uma chamada de profissionais portugueses enorme. Há grupos nas redes sociais de médicos em que eles se auxiliam para fazer os internatos ou entrar nesses países e no Médio Oriente também, certo? E cada vez tem mais gente. Em França, na Suíça, no Médio Oriente, em Inglaterra e não só na Irlanda, nós estamos a ter muita migração de profissionais novos,
bem qualificados, dos melhores que temos, a fazer as especialidades ou no final das especialidades a ganhar muito mais. E é interessante perceber que nesses países, os naturais desses países também não estão a trabalhar lá na medicina, estão a importar. E nós estamos a substituí-los por médicos vindos do Brasil, dos PALOP, de Cuba, com uma formação muito inferior àqueles que estamos a deixar sair. Nós estamos a descapitalizar, não só em número, mas em qualidade do SNS. Isto é uma realidade que temos há 4 ou 5 anos. E estas notícias só chamam mais pessoas para estas reuniões das bolsas de emprego. Todos os anos há uma bolsa de emprego em Lisboa, na FIL, e outra no Porto, onde vão centenas de médicos e muitos depois pedem os papéis na ordem para emigrar. E muitos estão a fazê-lo. E isto estamos a fazê-lo não só por uma questão de dinheiro, porque quando se vê esta notícia liga só dinheiro, mas sim para uma questão de projeto. É porque na Suíça ou na Irlanda as pessoas têm um projeto de trabalho numa equipe que não vive assoberbada todos os dias com problemas, não se pode comprar isto, não se pode tratar aquele doente. Lá tratam-se doentes. Tira-se a melhor técnica para tratar o melhor possível os doentes. E muitas das pessoas estão a sair para ganhar uma qualidade... Também está aqui em causa o acesso à especialidade. Também, mas não é uma questão de acesso, é porque nós temos um número de vagas máximo aberto pela Ordem dos Médicos e que coincide com o número de médicos formados em Portugal. Nós temos um sistema aberto. Nós formamos bem os nossos médicos. Eles são pedidos nos outros países, eles saem, e nós importamos os piores dos outros países para o nosso país, porque o nosso sistema não consegue reter financeiramente e não consegue reter por projeto. A autonomia dos hospitais e a autonomia dos serviços deixou de existir. E por isso eu tenho muitos colegas meus com 50 anos a não quererem ser diretores de serviço, porque não têm condições para fazer aquilo que idealizavam. E nós não termos... Basta ver a quantidade de diretores de serviço que têm colocado o lugar à disposição. E muitos deles demitem-se várias vezes antes sozinhos, ou não aceitam quando os convidam, porque eles não têm condições para melhorar a qualidade assistencial. E neste momento, muitos dos diretores de serviço são pessoas que estão na casa dos 50 anos ou dos 60 à espera da reforma e já há muito descrédito na capacidade de fazer coisas novas, porque não têm autonomia. Não há autonomia no hospital, mas há menos autonomia nos serviços. O diretor de serviço não é responsável pela integralidade de todos os seus recursos e não os pode coordenar nem fazer um serviço virado para os doentes que lá têm. Porque todos os dias diz que tem que se ver mais doentes, tem que ter menos tempo de consulta, falta equipamento no bloco operatório, os aparelhos de diagnóstico, os ecógrafos, as TACs, deixam de funcionar e por isso nós não conseguimos prestar essa assistência e ninguém quer ser responsável por isso. Por isso, cada vez há menos diretores e menos especialistas, menor capacidade de formar, menos internos que podemos ter no sistema. Isto é uma pescadinha de rabo na boca. É um círculo vicioso negativo que, se não mudarmos rapidamente as regras, vamos piorar muito mais. Eu não quero ser arauto da desgraça. Eu acredito muito no nosso sistema de formação. Sempre dissemos que formamos os melhores médicos, também na especialidade, mas isso está em risco. Está em risco porque basta ir aos hospitais e falar com os internos e perceber que em muitos centros eles não estão a acreditar na excelência da capacidade que sempre tiveram e muitos deles estão a dizer eu quero mais para a minha profissão. Porque são profissionais muito diferenciados, são os primeiros a escolher a profissão. As notas são altíssimas, na especialidade a mesma coisa e por isso essas pessoas têm um grau de exigência para com o sistema também muito elevado. E o sistema não está a responder. E por isso vai-se para a Suíça, onde não é só ganhar mais, tem-se projetos, tem-se equipamentos, pode-se fazer novas tecnologias, novos métodos e trata-se verdadeiramente do doente e depois ainda tem tempo para a família. E cá não existe isso. Em relação aos enfermeiros, e aproveitando, o que esteve na ordem do dia e falado nos últimos dias, naturalmente, teve a ver com os médicos, mas já no passado tínhamos falado da mesma questão. Sim, em relação aos enfermeiros, e inclusive falou-se bastante de uma enfermeira portuguesa, em Inglaterra, que acabou por ganhar um prémio que aqui não conseguia trabalhar. Sim, e os números são assustadores. Nós, já à data de hoje, temos cerca de 16 mil enfermeiros imigrados e cerca de 5 mil médicos imigrados. E o Dr. Alexandre tocava aqui num ponto que é essencial, que se calhar desmistificar um pouco essa oportunidade financeira, porque o principal para estas pessoas nem é tanto o dinheiro que elas irão ganhar, é o projeto profissional e pessoal que irão ter naquele projeto de vida, que irão ter naquele país. Eu hoje posso dizer, nomeadamente os nossos colegas que estão na Arábia Saudita, em Inglaterra, têm projetos de vida e profissionais, já estão enraizados naquele país, que já não pensam sequer em regressar. E estamos a perder, efetivamente, os jovens, e aquilo que assusta mais hoje até, é que já não são só os recém-formados que imigram.
são técnicos altamente qualificados, médicos e enfermeiros, que imigram porque, efetivamente, o país de destino oferece-lhes um projeto profissional muito aliciante. Os meus colegas em Inglaterra têm a formação especializada toda paga pelo governo britânico e presumo que no vosso caso seja muito semelhante. E na Suíça e em França passa-se exatamente o mesmo. Obviamente que é reconhecido internacionalmente, pelo menos da parte da enfermagem, em que efetivamente a formação portuguesa é das melhores do mundo e a médica também, são dos conhecimentos, portanto, que eu tenho e que são reportados em todas as associações internacionais. E obviamente que isto faz-nos pensar um pouco, porque se os países internacionais, os melhores e os maiores, que têm os SNS com melhores indicadores, recrutam os enfermeiros e os médicos, portanto, de Portugal, obviamente que deixam-nos a pensar porque é que Portugal não desenvolve estratégias para os cativar cá e para lhes poder oferecer um projeto de vida, um projeto profissional aliciante. Isto, obviamente, que é uma consequência muito direta do desagrado portanto, dos profissionais e, obviamente, que é urgente, eu diria até mesmo emergente, reverter esta tendência. E aplica-se naturalmente a lei da oferta e da procura, como é óbvio, se existem melhores condições. Eu posso dar um exemplo muito claro. Eu tenho um colega que está neste momento em Macau já há alguns anos e neste momento vai ser o presidente dos médicos de língua oficial portuguesa em Macau, que tem brasileiros, lopes, portugueses e mesmo macaenses que falam em português. É uma comunidade grande, são mais de 200 médicos lá. E eles foram todos para lá com projetos de vida muito interessantes, no Hospital São Januário, que foi crescendo. Tem projetos de vida, tem remunerações, tem um tipo de vida que conseguem fazer construir um hospital, tem autonomia para o fazer. E Macau, de onde nós saímos, que nos está a pedir para ir lá. Vários médicos portugueses a ir para lá. E estamos a falar do outro lado do mundo. E cada vez tenho colegas na Austrália, tenho colegas noutros países, onde estão a fazer, não só a remuneração é melhor, mas têm projetos interessantes, têm um horizonte de vida em que são capazes de progredir. E neste momento nós não temos capacidade de progressão. E é isso que está a causar insatisfação nas classes profissionais. Bom, e é preciso lembrar que é isso que as pessoas procuram na vida, é ter um projeto de vida que faça sentido. Daí colocarmos a tónica muito nesta questão do edifício das carreiras, porque é aí que começa o projeto de vida das pessoas, é a carreira. Isso é absolutamente fundamental para devolvermos a esperança aos nossos profissionais, principalmente aos recém-formados. Vamos terminar este programa com uma boa notícia, que a Direção-Geral de Saúde declarou o fim de 3 surtos de sarampo que infectaram quase 40 pessoas. Surtos que foram identificados no final do ano passado, novembro e dezembro, em Cascais, em Oeiras e na Madeira. É mais uma vez a questão das vacinas que está aqui em cima da mesa e que, naturalmente, merece sempre um alerta e merece sempre ser trazida, acho eu, a todos os programas onde possamos ter o contacto máximo, o contacto com o máximo de pessoas. Este surto foi rapidamente debelado, mas se tivermos mais gente ao mesmo tempo, acabamos por ter casos de doenças que estavam praticamente erradicadas, novamente vivas e a afetar a população. Nós estamos a falar de surtos que vão sempre aparecer e também temos que ter a confiança no excelente trabalho que a Direção-Geral de Saúde tem feito. A Saúde Pública em Portugal, a Direção-Geral de Saúde, tem montado uma máquina para vários surtos de doenças infecciosas. Vimos o que aconteceu com a legionela, vimos o que aconteceu com o sarampo, vimos o que aconteceu também na gripe, em que as previsões eram cumpridas, tem uma monitorização excelente. Nós vamos ter mais surtos porque estamos a falhar na prevenção, porque é preciso, para além daquilo que é o seu funcionamento normal, em que temos técnicos de excelência e com uma metodologia e uma capacidade muito grande. A Diretora-Geral tem uma equipe fabulosa à sua disposição e tem trabalhado muito bem, mas não tem meios para a prevenção, para a literacia e para... Falta o dinheiro que eles sabem que é preciso e que canalizam tudo para resolver os surtos. Mas o que nós temos que falar é de programas de vacinação que existem, mas temos que informar as pessoas porque é que eles são importantes. E para isso é preciso... O aumento do fluxo de turistas terá afetado? Há países e há modas também. Há as modas das terapêuticas não convencionais, ditas medicinas alternativas, que são os primeiros a dizer que não se deve vacinar as pessoas. Também existem nos outros países. Estão em regressão. Em Espanha, o Ministério da Saúde e da Ciência acabou de aprovar, há 2 dias atrás, uma massiva campanha para informar a população sobre e para retirar algumas dessas medidas. Tinham em 130
terapêuticas, entre aspas, alternativas, eles proibiram 66 e ainda falta avaliar 73. E eles estão a dizer, não é possível sequer fazer isso. Essa moda está a acabar na Europa. Mas essa moda teve algum efeito em tempos de crise, reduzindo algo que era um ganho civilizacional, que era, por exemplo, as campanhas de vacinação. E o fluxo pode nos trazer mais pessoas contaminadas para o país, mas nós também temos a capacidade de as detectar e isolar. E se nós tivermos a nossa população vacinada com níveis mínimos, o surto não se replica aqui. Agora é preciso manter campanhas na televisão, nos média, nos jornais, nas escolas, e para isso é preciso mais técnicos, mais tempo, mais dinheiro. E continua a faltar tudo na prevenção. E por isso eu acho que se houvesse essa possibilidade... O que os espanhóis estão a fazer, eles dedicaram recursos de alguns milhões de euros para esta campanha de informação. E Portugal não tem milhões de euros para comprar as vacinas, consegue-os. Para fazer a campanha de informação que é subsequente, não tem. Não tem equipes estruturadas, não tem equipes montadas, as comissões de acompanhamento são criadas, fazem os primeiros 3 meses de trabalho, depois durante os 3 anos seguintes reúnem 1 ou 2 vezes por ano, não é um trabalho contínuo. Eu vejo nomear grupos de trabalho para coisas que são muito importantes e que têm reuniões, eu pertenço a 1 ou 2, e que temos reuniões periódicas, mas o que acontece nos outros países é que esse grupo de trabalho está permanentemente a trabalhar, a tempo inteiro, financiado para tal, com meios e recursos. E nós vamos fazendo isso no meio das outras atividades porque o Estado não tem dinheiro para o fazer. Não tem essa visão, não tem isso que é normal nas grandes empresas, terem grupos de planeamento, grupos de inovação, grupos de desenvolvimento, a trabalhar em paralelo com a rotina do dia-a-dia. Esses grupos no nosso sistema desapareceram e não estão a funcionar. Alguns hospitais ou grupos privados estão a replicar e fazer um pouco disso, daí terem alguns resultados, mas o nosso SNS desistiu de fazer isso há algum tempo. Agradeço a presença de ambos neste debate. Chega ao final o nosso programa de hoje. O Check-up renova-se todas as semanas no canal S+. Até ao próximo programa.